Ele é conhecido como Papai, ou conhecido como Pontifex, também conhecido como Vigário Filis Dei, também conhecido como Papa. Esse personagem que você está vendo aí agora, que foi eleito no dia 3 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio, que adotou o nome de Francisco, e ele adotou o nome de Francisco por ser jesuíta. Mas olha algumas coisas que nós precisamos saber sobre a figura papal, que é muito interessante, esse personagem que é tão interessante. Vamos lá, a primeira colocação interessante. Você já ouviu falar certamente de Nostradamus. Nostradamus tem uma profecia, uma visão, uma revelação sobre o final dos tempos e o personagem do Anticristo. Preste atenção na palavra de Nostradamus sobre o personagem do Anticristo. Diz assim uma das profecias de Nostradamus: a princípio haverá doenças letais como advertência. Depois surgirão pragas. Agora preste atenção. Começarão guerras e invasões do Rei Negro. Nostradamus diz que a igreja teria como seu governante, e esse personagem seria o anticristo, segundo Nostradamus, um Papa Negro. Um Papa Negro. Durante muito tempo se questionou essa visão de Nostradamus. Não é Bíblia, viu, gente? É apenas a profecia de alguém que é um vidente. Mas vamos citá-lo aqui para que seja acrescentado ao conhecimento da gente sobre o que se fala, o que se espera sobre a figura do anticristo. Então, na visão de Nostradamus, aparecerá um Papa Negro. Pensou-se muito sobre quem seria esse personagem, que seria um africano e etc. Até a eleição de Jorge Mário Bergoglio, porque Francisco é um jesuíta. E os jesuítas, eles têm um outro líder e eles enxergam a liderança espiritual no meio católico de maneira diferente dos católicos. Eles têm uma outra liderança a quem chamam de Papa Negro. Por que eles o chamam de Papa Negro? Porque para eles o líder jesuíta é quem tem uma batina de cor preta. Ele é um padre, ok? Então esse personagem que aparece aí agora é o que nós poderíamos dizer o verdadeiro Papa, na visão do próprio Papa Francisco, que conduz, dirige, coordena 17 mil jesuítas em 112 nações pelo mundo. Francisco, quando assumiu, ele abandonou toda aquela pompa. Preferiu uma veste mais simples, um calçado diferente, um trono mais simples, embora ele não tenha aberto mão do trono, viu? Mas um trono mais simples, e isso pareceu lindo para todo mundo, mas na realidade ele fez isso por ser, primeiro, um jesuíta, e segundo, porque os jesuítas acreditam que o verdadeiro líder da igreja é o líder dos jesuítas. Então, ao ser eleito no mesmo dia, ele desce ali da Basílica de São Pedro, atravessa a praça e vai até a liderança jesuíta prestar-lhe reverência, prestar-lhe os seus serviços, porque na realidade quem é para o Francisco o verdadeiro líder da igreja, o Papa Negro. Então isso se encaixaria aí nas palavras de Nostradamus? Talvez, não sei. Eu quero ver com você agora uma segunda citação que é muito interessante também e que está dentro da igreja, que é uma profecia que nasceu dentro da igreja, que fala a respeito da figura papal, a respeito do último Papa, gente, que poderá ser o Anticristo. Vamos ver essa profecia? Quando eu estive em Roma, eu tive a oportunidade de ir numa basílica muito bonita, muito linda, chamada Basílica de São Paulo. E agora você vai ver imagens do interior dessa basílica. No interior dessa basílica, observe você que há, primeiro, uma estrutura muito grande, mas há imagens de todos os chamados papas da Igreja Católica afixados, né, na parede. Cada vez que um papa assume o poder,
E ali na Basílica de São Paulo há uma curiosidade, porque são contados 112 papas. E há uma foto, observe bem essa imagem. Francisco ocupa o penúltimo lugar das fotos. Depois de Francisco, haverá apenas um espaço para mais um pontífice dentro da Basílica. E há uma profecia de São Malaquias de Armagh, um monge, que deu 12 sentenças em forma de cartas. Então, na profecia de São Malaquias, essa última foto para ser ocupada, ela será ocupada pelo anticristo. Então, na profecia de São Malaquias, essa última foto que você acabou de ver ali, que falta ser colocada, seria na profecia de São Malaquias, a figura que vai ocupar ali, a imagem que vai ser colocada ali, seria a imagem do Pontifex, que será o anticristo, o governante mundial. Olha, acompanhe comigo, siga comigo a profecia de São Malaquias. Leia comigo a profecia de São Malaquias de Armagh. Na suprema desolação do mundo, reinará Pedro, o romano, o último papa do Deus verdadeiro. Então ele termina dizendo a profecia: Roma criminosa será destruída e o tremendo juiz julgará triunfante todas as nações. Vamos ler de novo? Na suprema desolação do mundo reinará Pedro, o romano, o último papa do Deus verdadeiro. Então, depois de vindo pragas e maldições e guerras, reinará o último Papa verdadeiro e ele será a figura do anticristo. Olhando então para as visões de Nostradamus, para as profecias de São Malaquias, nós teríamos aí o próximo pontífice como sendo o anticristo. Lembrando aqui, gente, que o grande reformador Martim Lutero, ele também acreditava que o Papa seria essa figura do anticristo, que combateria Cristo, que desejaria estar no lugar de Cristo. Veja como isso é possível. Ele tem um trono no lugar de culto a Deus, ele é venerado pelos católicos como sendo uma criatura divina. O seu nome atribui a ele o substituto do Filho de Deus, que é um título dado ao Espírito Santo de Deus. Ele é venerado, ele é respeitado. Ele cria e ele fala e carrega sobre si o peso da seguinte frase: ele não erra jamais, ele é infalível. E esse personagem, ele combate o cristianismo, porque o que o cristianismo prega de Jesus Cristo não é o cristianismo vivido por esses personagens. Então a história da igreja mostra isso claramente. Estaríamos nós então na iminência aí do Papa se transformar no anticristo? Possivelmente. Tem o apoio de todas as nações, Apocalipse capítulo 17. As nações estão aos seus pés, todos os reis vêm até ele, os povos aclamam o seu nome, e isso há longo tempo. Ele é um rei, ele é um governante político, ele é um governante religioso. Ele tem uma certa admiração, a figura papal tem uma admiração de pessoas do mundo inteiro, ele se comunica e conversa com as pessoas do mundo inteiro, afinal de contas, o seu título significa Pontifex. Ele faz ponte com todas as religiões e com todos os povos, e ele prega e anuncia uma suposta paz, e vamos manter a paz. Então tem todas as atribuições, sim, por ser um líder político, religioso, uma autoridade respeitada, aceita, por combater o cristianismo puro, por combater historicamente, perseguir e matar santos, por uma série de outras características de Apocalipse capítulo 17 que nós podemos pontuar em um estudo aqui. Então nós temos aí a figura europeia, o líder político que tem muito mais chances de ser o anticristo. E aí alguém diria: pastor, mas quando é que ele se parece com Antíoco Epifânio? Quando é que ele se parece com Adolf Hitler? Quando é que ele se parece com Mussolini ou com qualquer outro líder político do passado que parece com o anticristo? Quando é que ele fez alguma atrocidade? Não é a pessoa que está lá hoje no poder, é a figura que está no poder. Quando fez isso? Desde que se casou com o Estado, a igreja vem fazendo isso. Desde o casamento do Estado com Constantino, a igreja com Constantino, a igreja vem perseguindo as pessoas. Mataram na Santa Inquisição, mataram em guerras para conseguir poder,
papas estabeleceram dentro do Vaticano uma série de orgias e construíram e fizeram uma série de guerras, elaboraram batalhas, armaram situações para perseguir os judeus, perseguiram os judeus. Historicamente são perseguidores do povo de Israel, historicamente são opositores do povo de Israel. Perseguiram cristãos remanescentes que buscavam a Bíblia e acusavam-nos apenas de serem pessoas que queriam resgatar a palavra do Senhor. Mataram milhares e milhares e milhares de inocentes, perseguiram politicamente e perseguiram militarmente, fizeram guerras chamadas cruzadas sobre uma suposta pretensão de proteger Jerusalém e Israel, mas o próprio judeu era morto e perseguido por eles. Apoiaram Adolf Hitler, apoiaram a escravidão, foram silenciosos diante das atrocidades de Hitler, silenciosos diante das atrocidades da escravidão que fizeram, que promoveram no mundo inteiro com os negros e com outros povos. Ficaram em silêncio diante de atrocidades feitas a milhares de pessoas ao longo da história por séculos. E hoje, em 2021, Francisco se assenta com lideranças muçulmanas para fazer uma aliança de paz. Então, meu querido, em breve se ouvirá: habemos anticristos. Quem sabe ouviremos essa frase da Basílica de São Pedro. Pense nisso. Isso é sério. Até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.